a mais um episódio da série De Mãe para Mães. Se você não é inscrita em nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe com suas amigas e com as pessoas que você conhece. Assim, o nosso canal poderá alcançar muitas outras mulheres através da sua vida. Amém? Hoje eu quero falar com vocês um pouco a respeito de medo. Medo é coisa de criança? Existem alguns medos que é normal uma criança sentir. Existem os medos de animais, de insetos, barulho muito alto. Esses medos são comuns uma criança sentir. Mas existe um medo que paralisa. Aquele medo que cria pânico, que esmorece. Esse medo não é normal. E é desse medo que eu quero falar com vocês hoje. Vamos ler comigo 1 João 4,18? Fala assim: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Eu me lembro que esse versículo e o versículo que está em Isaías 28, que fala assim: quem tem fé não tem medo, foram versículos chaves na vida do Ian no passado. Eu passei uma situação bem complicada com ele, onde o medo se instalou de uma forma tão grande na minha casa que eu não tinha percebido. O Ian ele começou a ter crises de medo. A gente chegava num determinado ambiente onde ele estava às vezes distraído, e quando a gente chegava, ele levava um susto muito grande, e ele tremia, e ele esmurecia, os olhos dele saltavam, ele já começava a ficar meio roxo, e ele tremia muito e chorava. Era como se ele não estivesse naquela realidade, porque no primeiro momento que aconteceu, eu fiquei desesperada, porque eu achei que ele tinha se assustado com algum bicho, alguma coisa. Então eu chacoalhei ele, falei: filho, é a mamãe tá aqui, o que está acontecendo? Mas parecia que ele não estava naquela realidade, então eu abracei e eu acalmei ele. Quando ele voltou em si, eu perguntei: filho, o que aconteceu? E ele falou que não era nada. E ok, deixei passar, só que foram dias recorrentes a isso. Então eu comecei a perceber que esse medo não era normal. Então começou a acontecer mais vezes, às vezes a gente chegava falando já com ele, ele se assustava. E naquele momento eu senti que tinha algo de muito errado. Então eu comecei um tempo de oração, e nesse tempo de oração o Espírito Santo falou para mim que eu deveria levantar na madrugada. Então eu levantei na madrugada e comecei a orar, impondo as mãos na cabeça dos meus filhos. E naquele momento eu fui tomado por um medo muito grande, um medo que me paralisou e eu não conseguia mais orar. Naquele instante o Espírito Santo falou ao meu coração: esse medo está na tua casa, tem uma atmosfera de medo no teu lar e que está amedrontando o coração do teu filho. Você precisa repreender, lançar fora todo esse medo do teu lar. E eu comecei a orar declarando esses versículos, que o amor afasta, o amor manda embora todo esse medo. E naquele momento o Espírito Santo falou para mim: seja vigia na vida dos teus filhos. E aí eu falei: mas eu sou tão cuidadosa com muita coisa. Mas o Espírito Santo foi muito claro: seja vigia no que eles assistem, no que eles jogam, nas brincadeiras que eles fazem, até mesmo nos livros que ele lê. E amém, eu terminei de orar, eu fui dormir. Naquele outro dia eu acordei pela manhã e a gente, na nossa rotina, eu comecei a ter um olhar melhor em tudo que eles estavam fazendo. E eu comecei a perceber os desenhos que eles estavam assistindo, os jogos, e naquele momento eu senti que o Espírito Santo abriu os meus olhos espirituais. E eu comecei a identificar brechas abertas que entraram na minha casa através de desenhos, através de jogos e brincadeiras que eles faziam entre eles por conta do que eles assistiam. Então, era o tipo de desenho assim, invocando força das trevas, poder do abismo, poder da escuridão, força da feitiçaria, era só coisas desse tipo. E eu fiquei completamente assustada, eu falei: meu Deus, como eu não pude ver isso antes? E naquele momento o Espírito Santo falou ao meu coração: você não tinha os teus olhos espirituais abertos, você não tinha os teus ouvidos espirituais abertos. Então naquele momento eu entendi que eu precisava entrar num momento de jejum e oração pela vida do meu filho e também anular palavras que até na brincadeira eles brincavam falando essas coisas dentro da minha casa. Então eu chamei o meu filho e eu falei assim: filho, esses jogos, esses desenhos, você entende que tudo que é invocando é coisas das trevas, é coisas ruins? Filho, você entende que tudo isso não vem de Deus? Jesus não nos ensina essas coisas? E ele falou para mim: eu entendo, mas eu gosto, mamãe. Eu falei: filho, mas não pode. E isso trouxe
algo muito ruim para nossa casa, abriu brechas espirituais e nós vamos precisar anular essas palavras. Então eu orei com ele e eu comecei a declarar esses versículos para que ele também conseguisse dormir, porque as madrugadas já estavam sendo difíceis. E a gente começou a orar e a declarar sobre a vida dele, que todo aquele medo estava indo embora, que medo nenhum ia paralisar o meu filho ou deixar com que ele ficasse tão amedrontado. E graças a Deus, esse tempo que nós fizemos de jejum e oração na nossa casa rompeu tudo isso, e para a honra e glória do Senhor, esse medo saiu do coração dele. Ainda existem os medos normais, o medo de bichinho que chega voando na casa, né, que é natural da criança às vezes ter medo, mas aquele medo que causou aquele pânico, que esmureceu, passou. E o meu filho, um menor de 5 anos, ele vendo toda essa questão com o Ian, ele começou a ficar com medo. Ele era uma criança que ele ia para lá, ia para cá, e ele não tinha medo de acender a luz num quarto escuro, de ir no banheiro sozinha, mas ele começou a ter medo também. Então, eu lembro que na madrugada ele levantou e ele chegou no meu quarto, ele falou: mamãe, eu tô com medo, eu posso dormir com você? E eu falei assim: filho, tá muito de noite ainda, dorme na sua caminha, volta pro teu quarto. E ele voltou. E eu virei pro lado para dormir de novo e o Espírito Santo falou para mim: levanta e vai orar com teu filho. E eu falei assim: Senhor, mas eu tô tão cansada, foram dias tão corridos, eu tava tão cansada, mas eu entendi que eu precisava. E eu levantei, eu cheguei no quarto e falei: filho, mamãe veio orar com você e Papai do Céu tá lançando fora todo esse medo do teu coração. Então eu orei com ele, repreendi todo aquele medo e para honra e glória do Senhor, a minha casa hoje vive um tempo de paz, um tempo de alegria onde esse medo não está mais lá. Só que, mãe, algo me chamou muita atenção durante esse tempo. O Espírito Santo falou para mim: seja vigia, vigie, exerça a fé no seu lar. E essa palavra ser vigia, a gente precisa se atentar a todos os detalhes. Às vezes é um desenho, às vezes é um jogo que a gente deixa passar tão despercebido. Mas eu quero deixar um alerta para você, mãe. Sutilmente, o inferno tem trazido coisas num desenho, num jogo, num livro para dentro da nossa casa, de uma forma que nós não estamos vendo, que nós não estamos enxergando. Então, mãe, eu falo para você que em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa abrir os teus olhos espirituais, os teus ouvidos espirituais, para que você possa também, no momento em que você precisar, ter essa percepção das coisas acontecendo. Eu não sei qual é o teu medo hoje. Às vezes você fala para mim: nossa, mas orar pelo meu filho, ele é tão pequeno, orar pelo meu filho, hoje ele é grande, ele é casado, nem precisa mais. Mas sabe, algo mudou no meu coração um dia que eu escutei uma frase de uma pastora. Ela falou assim: se a vida do teu filho dependesse das tuas orações, quanto tempo de vida o teu filho ainda teria? Naquele momento, eu fiquei extremamente envergonhada, porque eu não orava pelos meus filhos, eles eram muito pequenos, eu achei que não era necessário. E aquele dia que eu ouvi isso, eu respondi para mim mesma: os meus filhos estariam mortos. Se dependesse das minhas orações, eles tinham morrido. Então, naquele momento eu falei para o Espírito Santo: Senhor, me ajuda a ter uma vida de oração, a ser intercessora na vida dos meus filhos. Me ajuda, Pai, desde já, deles tão pequenos, orar por eles, declarar que eles crescerão na graça, no favor do Senhor, nas bênçãos do Senhor. E o tempo tem passado e eu tenho um cronograma de oração onde tem um dia específico que eu tiro para orar pelos meus filhos. Então, às vezes o teu filho é pequeno e você acha que não é necessário, mas entenda que o teu filho hoje ele é pequeno, mas é desde já que você vai exercer a fé no coração do teu filho. É através da tua vida que o teu filho vai exercer a fé, pois eles são pequenos, eles não têm essa mentalidade. Eu tenho um de 5 e eu tenho um de 9. O de 9 está começando a ter compreensão um pouco agora, mas o pequenininho, ele não tem essa noção de ter fé, de confiar, de acreditar, não. Então eles vão ver em nós e nós precisamos exercer essa fé dentro do nosso lar. E hoje, às vezes o seu medo não é com o teu filho, às vezes o teu medo é algo que está te paralisando, às vezes é um medo de você impor alguma coisa, de você falar alguma coisa, às vezes de uma mudança que você precisa ter no seu lar. Mas eu declaro que em nome de Jesus, você vai ter a fé no teu coração, vai ter a ajuda do Espírito Santo para que você possa realizar as coisas sem medo nenhum. Porque assim como a palavra de Deus nos ensina que o amor lança fora todo medo, aonde há Jesus, aonde Jesus está, não há medo algum, não há medo que possa te paralisar, não há medo que possa te parar de prosseguir. Então, mãe, eu falo para vocês, assim como foi comigo, eu peço a Deus hoje que Ele possa abrir os teus olhos espirituais, os teus ouvidos espirituais, para que você seja bênção na sua casa, seja uma mulher de oração e de intercessão no seu lar. E eu creio, mãe, que através da tua oração, porque oração de mãe tem poder, você vai mover o mundo espiritual de uma forma sobrenatural. E eu declaro, mãe, na tua casa um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de tranquilidade e que todo medo, em nome de Jesus, seja lançado fora. Amém? Que Deus abençoe.